Então é isso. Então temos áudio aí, Marcos? Pode colocar pra gente? Tô curioso. Alô, galera do Esportes Arena. Queria mandar um salve pro meu amigo Vinícius Sampaio. Eu tenho duas perguntas. A primeira o que vocês acham que vai ser da parte de baixo da tabela após 5-1 do Bahia ontem, né, sobre o Corinthians? Bahia que estava cogitado a ser o candidato mais forte a ser rebaixado, e agora com esse resultado eles vão dar um gás, né? E a outra pergunta é quanto vocês acham que vai ser o jogo hoje, Atlético Vasco, e de quem vai ser os gols? Eu chuto 2-1 Vascão, Verrete e Gabriel Peck. Pô, então puxar o gancho. Já eu ia falar, já puxando o gancho pro Vasco. Exato, vamos de Vascão então. Vamos de Vascão e agradecer aí pelo áudio. Muito obrigado, Thiago, pelo áudio. Beijão, Thiago. Tamo junto, mano. A gente vai utilizar o seu áudio como gancho pra live. Boa. Agora a gente vai falar de Vasco, nada mais nada menos que o João da Colina. Tá aí o Dom Ramon, o Abuelo pra muitos, né, e tal. E ele não gosta de ser chamado de Abuelo, tá? Por quê? No estádio, na parte lateral, ele tava entrando e tal, e aí falaram, Abuelo, ele ficou pé da vida, mano. O que quer dizer isso? Avô. Tá Ligado? Tipo, ele não gosta de ser chamado de avô, pô. Entendeu? Porque falam que, o Emiliano Martinez poderia ser chamado de pai, né, que é o filho dele. Agora ele não, ele já é avô, pô. Tá maluco? Olha a cabeça dele. Cara, que doideira. Porque dizem que o nariz e a orelha são as únicas partes do corpo humano que não deixam de crescer, né? Olha o tamanho da orelha do Ramon Dias, nego. Correto, tá? Que isso, filho? É uma senhora orelha. Tá igual o Dumbo. É uma senhora orelha. Aqui, tá ligado? Mano, o bife, né? O bife. O homem que mais escuta no Vasco. Dá 3 kg de alcatra, só esse bifinho aí, tá? Correto, tá? Tu daria uma mordida no bife do Ramon Dias? Que isso, cara? Que é isso? Se perde a orelha dele. Se perde, mano. Se perde perna peluda. Mas enfim. Virou mais. Vasco e Atlético Paranaense. Olha só, tem na verdade, palpite Paranaense e Vasco. Mas pode falar, Olha só, o Caio Lins. Vou ler o palpite do Caio depois na rodada, tá? Mas a tua mãe manda aqui, Vini. Lidiane Vascaína achou a blusa do Vasco do Vini linda. Blusa do Vasco. Uai, tinha 3 pessoas já pra se inscrever no canal. 3 pessoas pra se inscrever no canal, hein? Bota todo mundo pra entrar no YouTube aí, logado na conta e se inscrever, pô. Mas e aí, Vini, o que tu espera do Vasco nesse confronto contra o Atlético Paranaense? E depois a gente dá um panorama geral da tabela, que tem arte aí também. Depois a gente pode colocar aí na tela. Exato. Cara, então, é um jogo, tipo assim, os resultados que aconteceram, né, eram resultados que ninguém esperava, tipo, beleza, Fortaleza tava mal. A gente sabe que Fortaleza tava mal, mas dentro de casa é um time muito superior. Sim. E tá brigando por vaga na Libertadores, já que perdeu a Sul-Americana. E aí, pô, ninguém esperava do Cruzeiro surpreender e ganhar o Fortaleza no Castelão. Sim. E aí já foi um resultado surpreendente. O Vasco jogou muito melhor que o Cruzeiro, na minha opinião, né? E tal, só que acabou empatando com o Cruzeiro 2-2, chance de ganhar, mas teve gol impedido, etc. E o resultado de ontem do Bahia, como o Thiago disse, absurdo, foi um resultado absurdo. Não só, tipo assim, se fosse 1-0 Bahia, uma bola ali, tipo, disputada na área, o Bahia fez o gol, beleza e tal, é algo que pode acontecer na Neoquímica Arena. Só que, cara, de verdade, 5-1 no Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, é uma das maiores goleadas que o Corinthians sofreu dentro de casa. É a maior, sem dúvida. É a maior? 5-1 do Flamengo. 5-1 do Flamengo, 5-1 do Bahia, 3-0 do Flamengo e tal. Então, tipo, bizarro. Beleza, contra o Flamengo dá pra entender porque os últimos anos do Flamengo são majestosos, mas, pô, o Bahia conta, com todo respeito ao jogador, mas quando a gente fala com todo respeito, a gente vai humilhar, né, a pessoa depois. Mas, pô, com todo respeito ao Tassiano, que é o centroavante do Bahia, pô, limitadíssimo, irmão. Pô, eu gosto dele, mano. Achei ele um bom... tá. Ele é, tipo, meio atacante ali. Ele é o Pedro. Ok. Ele não é centroavante, pô, Tassiano. Mas ele tá jogando centroavante. Cara, se eu não me engano, o Rogério Ceni ontem entrou até com meia na lateral. Professor, ele entrou de meia na... Pô, ele tá de sacanagem. Que isso, cara? Entrou com meia. Ele entra de meia? Não, que isso, cara. Ele entra sem nada, calma. É o Luciano Juba, ele entrou com o Luciano Juba, né? Mas foi, acho que ele botou o Tassiano lá na frente, 6 meio-campistas. Foi, mano. E um meio-campista na lateral também, cara. Então foi um jogo bem maluco do Bahia. Bem doido. Tipo, foi uma formação que deu certo, né? Sim. 5-1 no Corinthians, dentro de casa. Professor Rogério Ceni. E tipo assim, Corinthians completo, tá ligado? Sim. Se você for pegar a escalação, pô. Bahia! Não, Bahia! Bahia! Perfeito. Pô, mano, a linha do Corinthians defensiva: Fagner, Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos. O Lucas Veríssimo tipo bom, assim, em 2018 ia voar, né? Essas laterais, né? 2015. E tal. 2013 era título. Exato, 2017 estava bem demais. Já. Bem.
Mas, pô, são laterais que já estão acima Não da dá, né? idade, né? E tal. Tipo, o Fagner já deixou de ser um bom lateral já tem um tempo. Pô, o Fábio Santos tá com seus 38 anos, tá ligado? Só serve pra bater pênalti. Fábio Exato. Santos é lateral do Corinthians desde 2010. Não Exato. sai nunca de lá. Não, foi pro Galo, né? Se eu não me engano. Teve uma passagem ali no Mas, Galo. pô, passagem rápida e tal, identificado demais. Então, tipo assim, eu acho que o Vasco tem que correr atrás o quanto antes pra poder se distanciar, né, dessa parte da tabela, porque, tipo, tá muito embolado mesmo, como o Thiago disse. Se você for pegar a tabela, cara, Pode até botar a arte aí na tela, Marcão, se puder. a arte, se você colocar Aí, a arte tá até o 15º. E aí você vê que, tipo, a distância... Quer dizer, não tem distância nenhuma. Não é nenhuma. O time que tá na zona de rebaixamento tá com a mesma pontuação de quem tá em 15º. Então, são vitórias a mais, gols pró, né? Gols sofridos, gols marcados, saldo de gols. Mas se você for pegar a tabela, por exemplo, até o 10º lugar, o São Paulo tá com 46 pontos. 5 pontos atrás da zona de rebaixamento. muito embolado, Então, né? tipo, pode ser... Tem o óbvio, Santos eu acho ali. que não vai acontecer, né? Mas, tipo, tem a possibilidade, por exemplo, São Paulo cair, pô, ser Sim. rebaixado. É algo que tá é uma possibilidade. Imagina o São Paulo campeão da Copa do Brasil rebaixado. Se não me engano, tem o Santos aí com 42. 42 o Santos? Santos 42 em 14º. E o Internacional 43 em 13º. E o Corinthians 44 em 12º. Ah, tá muito E embolado. o Muito Fortaleza embolado, também. cara. Então, tipo, vamos dar exemplo. Se o Vasco ganha hoje, o Vasco vai pra mesma pontuação do 11º colocado. Isso é absurdo. Então, moleque. tipo, o campeonato ganhou um ar de competição agora no final do campeonato na parte de cima da tabela, mas na parte de baixo, mano, tá absurdo. Acho que a parte de cima deu esse arzinho de competição agora. A parte de baixo tá embolada desde cedo do muito campeonato. tempo. Só que Sim, aí chega na sim. reta final, Fica maluquice. mais, né? Exato. Mas essa parte de baixo sempre esteve meio, sabe, tudo muito próximo. Aham. Só que eu acho que essa briga vai ser... Acho que o Goiás também vai rodar. Eu também Eu acho que não essa tem força, briga não. vai ser todo mundo brigando ali pra escapar dessa Pela última... 17ª. eu acho, É, eu também acho. acho, também acho. Vai ser loucura, porque é só time grande, pô. Só time grande. E eu acho de verdade que o Internacional e o Santos também entram nessa briga, tá? Entram, pô. O Santos principalmente, pô. O Santos perdendo esse jogo pro Botafogo, por exemplo, o Santos se complica. Sim, Exato, o Inter porque também. o Inter pega o Red Bull ainda, Sim. o Inter pega o Cuiabá lá, o Inter pega o Corinthians em casa, se bem que agora, né, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né, e tal, e pega o Botafogo na última rodada, a gente não sabe como vai estar o campeonato. Ferrado, mano. Vai pegar muito time que tá brigando por alguma coisa. Exato, o Botafogo, se eu não me engano, pega o Cruzeiro e o Santos Pega, ainda, aham. E pega os fecha dois com o Inter. pô. e fecha com o Inter. Caraca. Então, uma tabela complicada para os times e tal. Essa reta final eu esperava de ser mais tranquilo do que tá sendo e tal, mas vamos ver como que vai ser, né? E palpites pro jogo? O que Não, você então, acha antes que da vai gente acontecer? fazer o palpite, deixa eu só Tem a puxar... formação também, né? A escalação do Vasco. Não, a gente pode mostrar, mas eu queria puxar uma... Até é bom ter a formação, que eu queria puxar uma resenha. O que vocês esperam do Vasco nessa 16ª posição? Se vocês esperavam que o Vasco, depois da chegada do Ramon Dias, ia estar mais acima na tabela, ou se vocês achavam que o Vasco, tipo, se essa posição pro Vasco é justa. Porque o Vasco teve um momento de crescimento bem bom com o Ramon, mas voltou a oscilar, não tá apresentando aquele futebol tão bom igual antes. Vocês acham que esse 16º é justo, ou vocês Cara, acham que podia estar brigando por mais? Eu acho que é justo pelo primeiro turno que o Vasco acabou fazendo, infelizmente. Perfeito. Então, não tem muito pra onde correr. O Ramon Dias, na minha opinião, faz o que pode com o time do Vasco, sabe? Chegou peças ali pra ele quando ele veio pro Vasco. Chegou o Verrete, chegou o Paê, chegou o Praxedes, Rossi chegou o voltou. Paulinho, Rossi, essa galera, e deu um gás. Só que eu acho que não tem muito pra onde escapar, porque tá Sim. tudo embolado ali. O Vasco fez um primeiro turno muito ruim, Muito talvez uns 6 pontinhos, 2 vitórias a mais no primeiro turno, o Vasco ia estar muito com certeza. tranquilo agora. Exato. Não, e pra mim o que mais pesa no primeiro turno foram as derrotas pros times que estão brigando Isso. ali embaixo. Aquela pro Goiás. Exato, se Bahia. você for pegar ali a tabela, o Vasco perdeu em casa pro Goiás 1x0, pro Cruzeiro 1x0, pro Bahia 1x0, pro Santos É 1x0. absurdo, mano. Entendeu? Então, tipo, são os times que estão brigando Eram 12 agora. pontos. pô. São os famosos jogos de 6 pontos Sim. que o Vasco não podia deixar a desejar. E aí, se você vê os times que o Vasco perdeu em casa, foram todos os times que estão ali na parte de baixo. Sim. Goiás, Cruzeiro, Bahia, o Santos que está 1 ponto acima do Vasco. Entendeu? Então, como o LF bem trouxe, acho que o primeiro turno foi algo que... Pesa muito, Pesou. E né? no segundo turno acabou ainda empatando com a América em casa. Deu uns Exato. tropeços que não podia dar. Mas, ó, vou ler uns comentários aqui antes da rodadinha de palpite. E aí? Ó, o Caio Lins coloca Atlético Paranaense 5x1 Que no isso, Vasco e coloca Santos e Vasco serão rebaixados. E aí o Edson Ricardo coloca aqui, ó,
Vinícius, aqui é o Edson, amigo da enfermeira Joelma. Salve, Edson. Tamo Salve, junto, irmão. Edson. Muito bom esse programa. Vou virar fã. Saudações rubro-negra. Saudações, Pô, rubro-negra. Se Valeu, inscreva mano. no Tamo canal, junto, se muito fecha com a obrigado. gente. Tamo junto aí muito toda obrigado segunda, pela quinta sua e presença. Muito obrigado pela sua presença. Mas Exato. seguindo o Caio, que veio de 5-1 o Atlético Paranaense no Vasco, palpite. Rodadinha de palpite. Cara, olha só, é um jogo difícil. Vitor Roque vai estar de volta, já está relacionado pro jogo. Está É relacionado. o Tigre. O Tigrinho, né? Você falou O que é o Tigrinho, Tigrinho. Tigrinho. Cara, eu acho que vai ser 2-2. Sério? Tá no empate? Cara, pra tu, Empate. todos os jogos vão ser malucos, né, mano? Cara, final de campeonato é assim. E tu, Vini? Cara, então, com essa formação aí, é uma formação que preza pela marcação no meio campo. Ele, Isso aí. tipo assim, com a saída do Rossi, né? O Rossi que foi expulso na Sim. última rodada no banco, Idiotice. vai fazer muita falta. Vai. Ele até pediu desculpas no Twitter, pô, desculpa pela minha atitude, não vai se repetir, o Rossi que é vascaíno e tal, declarado. Mas, tipo, com essa saída dele, o Vasco preenche mais o meio campo, né? Porque, por exemplo, no caso, era pra não ser do Marlon Gomes aqui, ser do Rossi aqui, entendeu? Sim. Como ponta direita. Então, com essa atitude dele colocar o Marlon Gomes no meio campo, vai variar quem vai armar o jogo. Pode ser o Paulinho, pode ser o Praxedes. E a recomposição é de 4 jogadores no meio campo. Então eu acho que é algo que preenche o meio campo. E, na minha opinião, Sim. preencher no meio campo é uma das melhores coisas que você deve fazer, principalmente no futebol brasileiro, Sim. que é um futebol de muita marcação e tudo mais. Ainda mais na situação do Vasco agora. Exato. E o Atlético Paranaense é um time que joga também. Sim. É um time que joga com 3 zagueiros, é um time que joga com 4 meios, joga no 3-4-3 Sim. na maioria das vezes. Então, eu acho que a melhor forma do Vasco conseguir chegar ao gol não é com muita velocidade nas pontas, talvez, porque vão ser setores muito marcados. Então, tipo, você priorizar ter a posse de bola e você priorizar os passes por dentro mesmo e tal, com uma chegada ou outra do Piton, que é um bom lateral para cruzar a bola bem. pro Verrete, né, e tal. Uma bolinha parada. Cruza bem. Pitão cruza bem. Perfeito. Cruza bem. Uma bolinha parada e tal, e nunca se sabe. Então, tipo, eu acho que é uma boa opção. E eu acho que o Ramon Dias escalou. Essa é a provável escalação, obviamente. Claro. Mas eu acho que o Ramon Dias foi bem na escolha dele de colocar o Marlon Gomes, que é um moleque que, na minha opinião, um moleque que tem muito potencial. Na base, talvez mais até que o Andrei Santos, que já foi vendido pro Chelsea, atualmente está no Nottingham Forest. Tá passando Esquecido, por né? momentos Exato. difíceis lá, mano. Exato. Mas e aí, quanto tu acha que vai ser? Cara, eu acho que vai ser 1-0 Vasco esse jogo. 1x0 Vasco. Cara, eu acho que vai esse ser. jogo Mas vai esse ser- palpite do LF de 2-2 é um bom palpite também, sabe? eu acho que vai ser empate esse jogo. Eu acho que vai ser 1x1. Acho que não chega 2x2 não, mas acho que vai ser 1x1. Justo. Volta do Vitor Roque, galera feliz e tudo mais. Tigrinho. Mas vai ser 1x1. Ele deve começar no Nada além banco, né? Com Não sei, certeza. né, mano? Acho que sim, mano. Acho que sim. Tá mó tempão parado, né? Eu acho que deve ter uma cautela com ele também, né, mano? Voltando de Até lesão. porque Espero ele que tá- não entre, ele né? tá Não, vendido, eu vou né? te falar, final de temporada também, não tem por que ele ficar Não, se não desgastar coloca igual ele, maluco. gente. Duvido que o Barcelona vai deixar ficar jogando. tem Furacão, isso também. coloca ele não, cara. Deixa ele no banco, pô. Assistir o jogo, pô. O André, faz que nem o André, então, que o Diniz fez, tá ligado? Coloca ele com 45 minutos no segundo tempo. tá bom. Se bem que o Vai sempre toma gol no Cara, final já do pensou, jogo. ele entra, tá ligado? imagina, Aí, tigrinho, né? cruzamento, gol. Imagina, Não, faz isso não. Vitor Roque entra pênalti, Vitor Roque vai bater. Vitória do Atlético. Não, tá maluco, tá maluco. Não. Esquece. Tipo aquele joguinho 1x1, Vasco saindo com um pontinho assim, pô, um pontinho fora de casa. 48, Vitor Roque entrando aí depois Cabeça. de não sei quantos meses parados, um gol. Cara, pior que é a cara do Vasco que isso acontecer, tá? Papo reto. É a cara do Não Vasco. aconteceu não, 1x0 Vasco, tá, que vai gente? 1x0 Vasco. Tu acha que vai acontecer nessa fase? Mas, ó,